Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui felizes com vocês. E agora com a nona lição da nossa classe de juvenis. Eu, Toniel Félix, com o professor Moab Santos e o professor Francisco Lima, neste dia, mais uma vez, como disse, na lição de número 9, lembrando que aqui nós estamos no EBD em Síntese Podcast, que é uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E temos também a coordenação do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, que é coordenada pelo pastor Reinaldo Odilo. E aqui, meus irmãos, na lição de número 9, estamos tratando neste dia, mais uma vez, com todos vocês, estamos gratos a Deus. E na lição de número 9, nós temos uma lição muito importante que será tratada neste final de semana. E é importante frisar e deixar bem claro para cada aluno os pontos principais que nós vamos tratar. O título da lição de número 9, ela diz: Inimigo íntimo. E está baseada em Mateus capítulo número 26, versículo de número 23, que o nosso Francisco Lima irá citar. Amém. A paz do Senhor a todos. Mateus capítulo 26, versículo 23 diz assim: E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 23. Amém. Professor Moab, nessa lição de número 9, cujo tema é inimigo íntimo, baseado em Mateus 26 e 23, temos 3 objetivos nessa lição. Quais são os objetivos que o professor no domingo tem que alcançar, né? Amém. Pai do Senhor presbítero Toniel Félix, meu professor Francisco de Lima, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Vamos lá, objetivos, né? Primeiro, aprender a discernir entre os falsos e os verdadeiros mestres. Segundo, mostrar o que acontece quando há líderes mercenários nas igrejas. E, em terceiro lugar, revelar o fim daqueles que prejudicam a obra de Deus. Amém. Então nós temos aí os objetivos bem claros, baseado aqui, a lição de hoje está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, depois versículo 9, depois versículo 17 ao versículo de número 22. Está baseada na carta de Pedro, que escreveu na sua segunda carta, aqui nesta aula. E não vamos, na verdade, passar despercebido que na lição do juvenis desse trimestre, nós estamos tratando agora aqui sobre as epístolas gerais. Alguns chamam de epístolas universais ou epístolas católicas. O termo católico aqui é para designar universalidade. E o direcionamento da epístola, que não abrangia uma comunidade específica. Então, nós estamos aqui na segunda carta do apóstolo Pedro. Como fizemos nas lições anteriores, é bom também lembrar que desde a lição de número 8, entramos aí na carta do apóstolo Pedro. A lição 7 e 8, ela teve o foco ali na primeira carta do apóstolo Pedro. E agora, nesta lição 9, nós estamos aqui no foco com a segunda carta do apóstolo Pedro. E veja só, quando tratamos aqui da carta do apóstolo Pedro, vale lembrar e deixar bem claro para cada aluno que o período em que o apóstolo Pedro vai escrever essa carta aqui, é importante colocar isso, deixar bem claro, em um contexto como se fosse uma linha do tempo para o aluno. O apóstolo Pedro, ele vai escrever sua segunda carta como se fosse um complemento da primeira carta. Na primeira carta, você observa que ele direciona a carta para algumas pessoas na região da Capadócia, ele diz Ponto, Ásia, Bitínia. Você pode ver que, em princípio, ele se intitula como, de fato, o apóstolo da própria carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E você veja que o direcionamento para essas regiões, na verdade, faz com que a carta ela tenha um direcionamento para toda a Ásia Menor. Na verdade, não era em específico para uma região, uma cidade em si. Ela foi direcionada para as populações que abrangiam. E no Império Romano daquela época, havia realmente essa questão relacionada a toda a comunidade. Então, a primeira carta ali tem por volta do ano 65 aí da nossa era, e já a segunda carta, ela tem ali por volta de 66, 67, por aí. Isso significa dizer que a segunda carta, ela está sendo direcionada, é como se ela estivesse, na verdade, sendo direcionada para as mesmas pessoas. A primeira
ele identifica quem são, e como na segunda carta ele não informa para quem as pessoas estão sendo enviadas a carta, você observa que é como se fosse uma continuidade. A preocupação de Pedro nessa sua segunda carta aqui, ela já é mais apologética. Na primeira carta, ele trata ali de assuntos relacionados a outra situação totalmente diferente do que ele trata nessa segunda carta. Na segunda carta é, como falei, como se fosse apologética. Parece que ele escreve junto com o apóstolo Judas, em que também trata a respeito da fé que recebemos, e como ele próprio inicia sua carta dizendo que ele escreve justamente para os santos que alcançaram fé igualmente como ele alcançou. Então, é importante deixar bem claro isso, porque vai demonstrar justamente o motivo e a aplicação para onde Pedro ele direcionou a carta. Como eu disse, né, ali por volta do ano 64, 65, o apóstolo Pedro escreveu esta carta. De um panorama geral, um pano de fundo para que cada pessoa e cada aluno entenda, deve-se deixar bem claro sobre isso aí, que as duas cartas realmente foram escritas pelo apóstolo Pedro. Pedro, aquele Pedro, né? E por que estou dizendo isso? Porque é bom deixar claro para o aluno e o adolescente que a carta do apóstolo Pedro, ela teve algumas, vamos dizer assim, algumas pessoas questionaram se a carta era de Pedro ou não, como sempre, né? As pessoas que questionam. Então, questionaram a respeito se era Pedro ou não que escreveu a carta, devido ao seu estilo literário e tal, porque a segunda carta é diferente da primeira, mas é consenso, e deixa isso bem claro, o professor tem que deixar bem claro lá na aula, que é consenso que tanto desde o ano 120, 185 da era cristã, lá desde Orígenes, a carta do apóstolo Pedro ela foi considerada como a carta de fato inspirada e escrita pelo próprio apóstolo. E quando dizemos que ela foi escrita pelo próprio apóstolo, não significa dizer que ele escreveu com as suas próprias mãos. Poderia ter alguém que poderia ter escrito, um escriba, como Teste escreveu a Epístola de Paulo aos Romanos, entendeu? Então, com isso, nós observamos que a forma de aplicação, como eu disse, Orígenes, Jerônimo, e tem um fato importante, e também é bom deixar claro, que essa carta, já ali no ano 361, mais ou menos, o Atanásio, o grande Atanásio de Alexandria, um doutor da igreja, ele vai mencionar na 39ª carta dele sobre o evento da Páscoa, isso você encontra na internet facilmente, 39ª carta de Atanásio. Ele vai mencionar claramente que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, eles tinham já a composição fixada pelos irmãos, pelos pais, chamados de pais, né, apostólicos ali, posteriormente depois dos apóstolos. Inclusive Atanásio, ele vai demonstrar que o Antigo Testamento, com os livros que conhecemos hoje do Antigo Testamento, e o Novo Testamento com toda a situação, com toda a forma escrita, e ele inclui a carta de Pedro entre as cartas, ou seja, significa dizer, naquele compêndio lá, significa dizer que a carta do apóstolo Pedro já era considerada de fato uma carta do próprio apóstolo e era inspirada por ele. Meu professor Francisco Moab, nessa introdução, gostaria de ouvir vocês com relação a essa introdução relacionada à própria carta do apóstolo Pedro. Já de forma introdutória aqui, acho muito interessante a gente começar pela afirmação de que quem escreve, quem está falando, quem está tratando do assunto, o apóstolo Pedro, está vivendo os seus últimos dias de vida. Isso. Tá? Ele escreve ali, como diz aqui o comentarista, à sombra do seu martírio, ou seja, ele está sabendo já, ok? E é seguro, o professor pode dizer em sala, porque há uma referência, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que Pedro, tomado pelo Espírito, ele recebe essa revelação, diz que o próprio Cristo tornou conhecido, fez ele sabedor da sua partida. Então, ou seja, isso é interessante porque mostra que, assim como Deus cuidou de Paulo, né, protegeu Paulo, foi com Paulo, revelou muitas coisas a Paulo, e até os seus últimos minutos de vida também cuidou de Pedro. Em muitas coisas eles se pareciam, mas acredito que quando você vai parar para pensar, as duas mentes, Paulo e Pedro, eles também eram um pouco bem diferentes um do outro. Deus foi mudando, Deus foi tratando, Deus foi operando, a gente não vai entrar por esse caminho aqui, né? Não vai seguir esse itinerário, porque não é a aula, mas o que eu estou querendo dizer é que os últimos dias, os últimos momentos de Pedro,
o Senhor, desde lá de trás, daquele que Deus dizia, olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, o Senhor veio mostrando que ele estava ali pronto para receber o que recebeu do Senhor. E agora ele recebia informações que ele não podia guardar com ele. Tinha que revelar à igreja, porque tratava-se de nada mais, nada menos do que perigo. E não era um perigo que estava ao lado, mas era um perigo que estava ali, com aqueles que estavam no meio da congregação, no meio da igreja, que outrora estavam com eles na trincheira, combatendo pela fé que uma vez foi dada. E agora eles se rebelaram, se levantaram contra. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também no Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Ou seja, veja, o Espírito Santo que estava com Pedro, o Espírito Santo que era com o apóstolo Paulo e também com Pedro, estava cuidando dele ali, revelando. Jesus Cristo fez com que chegasse essa informação até o apóstolo Pedro. Aquele que lá atrás, o próprio Cristo disse, Pedro, tu me ama? Então vai cuidar dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Vai apacentar minhas ovelhas. Vai trazer segurança para elas. Então, essa temática, segurança, cuidado, zelo, luta por elas, estava dentro do coração do apóstolo. E ali ele se viu como aquele que é uma obrigação minha passar para vocês o que eu recebi do próprio Cristo. Eu estou nos meus últimos minutos. Eu estou me despedindo desse tabernáculo. E eu quero dizer para vocês que existe um número de pessoas que não são desconhecidas de vocês, não são distantes nossas, que elas estão prontas a lutarem. E o comportamento dessas pessoas é como que de cachorros, de cães e de porcos. Ou seja, são pessoas imundas e sujas. E a lição vai apresentar isso. Verdade. É interessante isso, né, professor Moab? Nesse caso aqui, nessa introdução à carta do apóstolo Pedro, bem deixar bem claro, como o professor Francisco falou, de informar realmente que Pedro já está indo ali para o martírio, está próximo ao martírio dele, né, que ocorreu ali por ordem do imperador chamado de Nero, né, naquele ano. Por isso que a carta ela tem que ser antes de 67, tem que ser naquela, vamos dizer assim, naqueles anos mais ou menos ali, para demonstrar justamente que ele estava ali com um propósito, que Pedro de fato escreveu. Pedro poderia ter como seu auxiliar Marcos, também Silvano pode ser, né? Deixando que o destinatário dessa carta era as pessoas da fé, consequentemente poderia ser da primeira carta, que estava na região da Bitínia, Capadócia, Ásia, e também, lembrando, confirmando mais uma vez sobre a tradição. Quando falamos tradição, estamos falando, na verdade, como é que os antigos que vieram antes de nós, aqueles que formaram toda a doutrina que temos hoje, os doutores da igreja, como eles entendiam e viam a carta do apóstolo Pedro como inspirada por Deus, né? Como uma carta realmente que foi disseminada ali aos poucos na igreja, atestado por Orígenes, que viveu ali 185 depois de Cristo, ou seja, bem próximo realmente ali dos apóstolos, próprio Jerônimo, lá do ano 340, e como eu falei, o Atanásio de Alexandria, 367 depois de Cristo, foi quando ele viveu, quando ele escreveu essa carta, a 39ª, frisando isso aqui, tem que ser dito, 39ª, referência à Páscoa, ele cita a carta de Pedro como uma carta, de fato, escrita pelo próprio apóstolo, né? E por que estou dizendo isso? Porque no próximo tópico da lição, nós vamos estudar aqui, no tópico de número 2, ela vai falar justamente sobre os perigos, porque Pedro vai tratar aqui com falsos profetas, falsos inimigos, falsos doutores. A carta do apóstolo Pedro está trazendo a ideia de combate a heresias. E, professor Moab, ainda nessa introdução aqui, entrando já no tópico de número 2, a gente sabe que naquela época havia o problema do gnosticismo também atuando na igreja, e isso acarretou um grande problema na igreja ali no período. Por isso que o apóstolo Pedro ele faz uma defesa aqui da fé, né, informando e demonstrando quem são essas pessoas que ele está justamente combatendo. Exatamente. Aproveitando até esse momento introdutório,
Eu queria reforçar que essa epístola está classificada entre as epístolas gerais, né? Porque ela não tem um destino específico, o destino dela é mais universal. E o apóstolo Pedro, quando ele faz a apresentação na própria carta, né? Ele já inicia dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, essa é uma carta especial porque o próprio Pedro ele se identifica na epístola, né? E realmente ele tem essa preocupação com doutrinas, com ensinos que estão entrando já na igreja, né? Então, esse ensino, né, quando o gnosticismo ele entra, começa a se dar uma ênfase na questão da sabedoria, e aí começa a se atirar a questão da pessoa de Cristo, do poder de Cristo, da encarnação de Cristo, e a igreja, ao receber esse conhecimento, começa a ter dúvidas a respeito do poder de Cristo e como Cristo veio, né? Com essa supervalorização na ideia do conhecimento. Então, o que acontece? Pedro, ele levanta-se como um porta-voz de Deus em seu tempo para trazer clareza para a igreja e preparar a igreja, fortalecer a igreja contra essas doutrinas. E é algo assim que faz parte também dos nossos dias. É importante lembrar que, por mais que essa carta ela tenha sido construída em torno de 65, 64, mas a sua mensagem é atual. Tenho certeza que os alunos e professores que estão acompanhando essa lição vão perceber que, no decorrer dessa lição, vocês conseguirão fazer ligações entre desafios do tempo de Pedro e desafios do tempo presente. É verdade. O grande problema do gnosticismo na igreja, principalmente do primeiro século ali, foi justamente devido a essa questão, como o professor Moab falou a respeito do saber, né? Porque era um gnosticismo judaizado e também helenizado, ou seja, entre gregos e também entre judeus. Essa forma era também trazia aquela questão da divinização humana, né? Das pessoas espirituais, eles chamavam de pneumáticas, ou seja, o homem poderia chegar a essa divinização. Entramos aqui na questão do dualismo cósmico, e o professor, ele, no domingo, estude bem sobre esse assunto, procure saber sobre quem era as teses dos gnósticos, porque Pedro está combatendo, e como nós entramos aqui no capítulo, isto é, no tópico 2 aqui da lição, ele faz uma distinção, o autor da lição, entre o falso e o verdadeiro, e como devemos saber quem é falso e quem é verdadeiro. O apóstolo Pedro vai justamente trazendo a ideia do que seria esses chamados de inimigos íntimos do corpo de Cristo. Inimigos íntimos porque não estão lá fora, estão dentro da própria igreja, dessa igreja que chamamos de igreja externa, igreja física, aquela que todos veem. Então o apóstolo ele traz a ideia de que essas pessoas estão dentro da instituição. A questão que tem que ser observada é essa. E essas pessoas, por serem inimigos íntimos, o próprio autor da lição aqui diz que eles estavam envolvidos nos trabalhos do Senhor e, de fato, conheciam a Deus antes, porém, depois abandonaram a fé. Aí um ponto principal que pode ser trazido para discutir na lição é a questão da possibilidade de uma pessoa cair e se desviar do caminho do Senhor. Por que devemos trazer isso em mente? Porque quando tratamos da possibilidade da queda, falamos na questão da apostasia, que o escritor aos Hebreus vai falar também claramente sobre o que seria apostasia, e é importante o professor no domingo estudar essa lição e trazer essa diferenciação. A possibilidade, porque uma pergunta é feita, uma vez salvo, sempre será salvo? Esse jargão que existe aí, né? E é importante frisarmos isso, porque o professor no domingo vai trazer justamente a ideia do que seria essa salvação. Eu posso perder a salvação? Por que eu posso perder? Né? Se a salvação é graça de Deus. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui que essas pessoas abandonaram de forma intencional a fé. Então, quando falamos nessa possibilidade da perca dessa salvação, isso é algo possível. Aí você, professor, no domingo, professor Moab, professor Francisco, é importante frisar isso aí, porque eles vão tratar justamente do que a gente chama aqui do monergismo e do sinergismo, né? A atuação que vem, ou seja, é uma parte só divina,
ou é uma parte humana, você pode entrar na questão da predestinação, você pode entrar na questão da eleição, você pode entrar nessas questões aí que é importante para tirar as dúvidas do aluno, demonstrando que nós somos salvos em Cristo. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo sempre diz isso, né, na sua carta, e diz que é em Cristo que nós somos salvos. E o autor da lição, ele entra aqui num assunto que são os hereges, e ele traz um tema que desde o século aí 15, 16, 18, na verdade, pegou mesmo 18, entrando no 19, já no início do século 20, que ele chama aqui de liberalismo teológico. Interessante que ele citou aqui esse termo liberalismo teológico, mas o que seria o liberalismo teológico, né? O professor no domingo é importante explicar para cada aluno o que seria realmente esse liberalismo, né? Quando tratamos do liberalismo teológico em si, antes, de uma forma geral, eu como sempre gosto de fazer, em uma linha do tempo, para chegarmos no chamado liberalismo teológico, que foi uma desgraça que aconteceu no meio da nossa sociedade cristã, né? Mas antes de chegarmos ali no século de número 18, onde o liberalismo ganhou força, antes nós começamos ali no chamado renascentismo, século XV, mas desde o século XIV o renascentismo estava se desdobrando. Com o renascentismo veio o tal do materialismo, né? Em suas várias formas. Aí veio o materialismo histórico, aí veio o materialismo histórico, o materialismo dialético, aí veio o materialismo naturalista. Ou seja, do materialismo veio o naturalista para depois se desbancar justamente no histórico. Por que isso é importante para a nossa lição? Porque nesse período, que justamente entre os séculos XV, XVI, XVII, onde surgiu o materialismo naturalista, século XVI, século XVII, ou seja, essa ideia do materialismo em si era para justamente, no final entrando ali na nossa chamada Idade Moderna agora, né? O materialismo pregava, trouxe a ideia da concepção, na verdade era uma concepção filosófica que havia, em que as pessoas admitiam a origem, a existência da humanidade isento do que seria o metafísico. Só a matéria valia, ou seja, estávamos saindo daquele período em que atribuímos a Deus as coisas, a criação do ser humano, e colocando o homem no centro das coisas, entendeu? E esse materialismo, essa condição concreta, seria o quê? Apenas a matéria, certo? A matéria. E por que o problema disso é importante o professor tratar na aula, nesse domingo, porque é daí que os seus alunos estão diante da ensino médio, ensino superior, e antes do ensino médio mesmo estão tratando desses assuntos, se tiver sendo doutrinado muitas das vezes com essas ideias, porque daí se desembocamos ali no século XIX, no chamado iluminismo. Ou seja, essas ideias que começou com o renascentismo e o iluminismo ali do século XVII, XVIII, XIX, você observa que influenciou a igreja porque com a questão do materialismo, o que 5 situações básicas apareceu. O chamado cientificismo, tudo agora era ciência, o racionalismo, a razão, nada que fosse contra a razão, tudo tinha que ser provado de acordo com a razão, e o método científico utilizado teria que ser aquele que de fato é o mais apropriado. Longe disso, e longe dos dogmas, como eles falavam, né? Longe dos dogmas, nada apegado à fé. Então, com isso, observou-se que esse renascentismo, ele desembocou no que a gente chama de materialismo, mas ele trouxe o chamado, como eu falei, racionalismo, o individualismo, o homem agora é centro das coisas, temos a questão científica. E como eu disse a vocês, ali no século XVIII, por causa de toda essa conjuntura, desse iluminismo, a forma de ver a fé, as pessoas foram deixando a fé. O que ocorre? Ocorre o chamado liberalismo teológico. O professor no domingo vai estudar, vai falar para cada aluno, buscar o que significaria esse liberalismo teológico. O que seria o liberalismo teológico, né? O que seria? O que seria o liberalismo teológico? As ideias do ateísmo começou a aparecer, porque, em princípio, o próprio renascentismo, ele não era um movimento ateu, entendeu? O homem agora era o centro das coisas, mas porque Deus criou o homem como centro. Em princípio, não tinha esse movimento Eu ateu. penso que Sim? uma das grandes tragédias nesse contexto aí também, né, também foi como se passou a olhar para a Bíblia, né? É nesse contexto que começa a entender que a Bíblia ela tem erros, né? Que ela não é Justamente. confiável, que ela não é suficiente, né? Que ela é falível, porque nós cremos que a Bíblia é inerrante, né? Palavra de Deus.
E nesse contexto de questionamentos, aí começa-se a faltar com o devido valor que se deveria dar à palavra de Deus. E o que é interessante é que esse movimento todo ele começa a explodir, vamos dizer assim, por conta da postura da instituição católica, né? Soma tudo. Mas, no final, olha para a Bíblia com maus olhos. Então, a instituição, ela falha quando ela começa a ir além do que a Bíblia lhe orienta, quando ela começa a vender o que a Bíblia não põe à venda, né? Pedaço, território no céu, e isso vai gerando descrédito das pessoas. A igreja começa a reger a arte, reger as leis que os cientistas começam a apresentar. Então, com o passar do tempo, gera-se uma aversão à igreja e, podendo olhar para a instituição como a quem deveria ser corrigida, não, junto a isso, começa a se olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia já não é mais confiável. Então, a Bíblia que sempre foi perfeita e o problema foi sempre o homem que se afastou da Bíblia, no final, é a Bíblia que é vista, no final das contas, como aquela que não é mais a palavra de Deus. Porque os liberais, em princípio, tentaram, na verdade, dar uma resposta para esse racionalismo, entendeu? Era uma resposta que eles queriam dar. Só que o problema é que eles queriam responder de uma forma equivocada, né? Aí surge justamente o quê? Essa questão aí da dificuldade de estudar o cristianismo, as descobertas, e estudar à luz das ciências certos eventos históricos e certos eventos milagrosos, aí começou-se a ver esse descrédito. Então, eles começaram a negar. Aí onde vem essa questão corrente alemã do liberalismo teológico, principalmente com um teólogo chamado Schleiermacher. É um alemão, né? Então, Schleiermacher. Esse teólogo foi um dos mais propagadores. Começou a dizer, não, tudo bem, a gente crê em Deus, crê em Jesus, mas os milagres realmente ali foram inventados pelos apóstolos. Ou seja, a crítica começou a ocorrer e o ponto principal aqui que o professor no domingo tem que fazer é justamente esse. A gente não tem tempo aqui para dizer que aconteceu tudo aqui, mas você vai pesquisar sobre esses assuntos, esses eventos, para demonstrar que isso, para nós hoje, entendeu? Para os apóstolos na antiguidade, eram as ideias gnósticas e outras. Os pais apostólicos sofreram com arianismo, sofreram com todo tipo de heresias. Tanto é que houve muitos concílios para distinguir, fixar, na verdade, a ideia do que seria a Trindade, do que seria de Jesus Deus, Jesus, o Espírito Santo Deus, né? Os concílios de Nicéia. Ou seja, com isso, a gente observa que hoje o aluno no domingo tem que analisar isso e o professor tem que levar essa ideia. Olha, o que foi esse liberalismo? Ele faz uma concepção por causa do movimento renascentista, do movimento da questão materialista. Inclusive, nossa lição aqui está ligando aqui, um link aqui com a lição de adultos desse trimestre, que trata também desses assuntos. É importante frisar isso aí, porque você vai demonstrar o motivo e o problema e por que nós devemos aparecer realmente como defensores da fé cristã, como Pedro fez. E nesse meio termo, ali no século XVIII, ali, XIX, começa a surgir também, 17, também, começa a surgir o que a gente chama de alta crítica, e depois veio a baixa crítica. O que seria alta crítica e baixa crítica? Em síntese, a alta crítica foi justamente a tentativa de trazer a questão histórica por causa desse liberalismo teológico, interpretar a Bíblia Sagrada apenas como um livro dogmático, histórico, não tão histórico, né? Porque os milagres que estavam ali não seria realmente... Na verdade, é desacreditando das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é inerrante, a Bíblia não é inspirada, e não por aí vai. Só que depois de um tempo apareceu o que a gente chama de baixa crítica, que vai tratar da crítica textual, da questão textual, ou seja, vai tratar do texto bíblico em si. É como se fosse uma resposta para a alta crítica, porque ela vai demonstrar que o texto ele pode ser reconstruído. E o que eu quero dizer reconstruído? Porque há vários manuscritos espalhados no mundo da Bíblia Sagrada. Então, os crítico, que não significa dizer que é aquele que está criticando, não. Crítico é aquele que vai tentar... O termo aqui, crítico, não é estar criticando a palavra, não.
O termo crítico é para demonstrar alguém que está tentando reconstruir qual era o sentido realmente daquela palavra, por causa de variantes textuais que existem nos originais da Bíblia Sagrada. Ah, irmão, eu vou falar isso para o adolescente ou para o juvenil, né, no domingo? Vai sim, porque ele vai estar com o professor dele lá na escola dele, vai falar sobre isso e contra, vai utilizar termos da crítica da crítica, da autocrítica, dos teólogos liberais até do materialismo, porque depois, como eu falei aqui, no materialismo dialético ali de Hegel, ou seja, entra Karl Marx, entra Hegel, entra o comunismo, entra o socialismo, e a gente entra no chamado progressismo. Ou E seja, hoje mesmo nós estamos vivendo em um tempo em que se questiona a Bíblia Sagrada como um livro que está ultrapassado. isso, esse é o Então, problema, como é né? que o aluno ele vai responder numa sala de aula, na universidade, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, Isso. diante desses ataques, não é? É, Porque né, professor Fran? diversas ideologias estão querendo colocar como aceitas e, por Isso. conta disso, estão tentando atualizar o texto bíblico. Então, é Entre aspas, né? importante o professor contextualizar. E tem que botar entre aspas aí que essa atualização aí, na verdade, é tentar colocar a escritura a seu bel prazer, né? Não é fazer o que a gente chama de exegese bíblica, de análise da textual do texto, analisar os textos bíblicos, o significado do texto, não é isso. É dar o entender que eles acham. É exegese, né? E ainda nesse tópico 2 aqui, a gente está já terminando ele aqui, mas é importante frisar aqui porque o nosso autor da lição, ele fala a respeito da pedra de toque, heresias de perdição. Esse pessoal estava trazendo problemas. E enquanto eu estava estudando essa lição aqui para falar com vocês hoje, eu lembrei que ainda ali no primeiro século tem um documento chamado de Didaquê. É um dos documentos assim mais importantes que nós temos na Bíblia Sagrada, ou na história, que demonstra justamente a prova de como os discípulos de Cristo viviam. E ele tem vários capítulos. Didaquê significa ensino, né? E já naquela época ali, logo no início da primeiro século ali, da era cristã ali, se você vê o capítulo de número 11, vou deixar essa citação aqui para o professor, capítulo número 11, o Didaquê, na verdade, são instruções era para novos convertidos e para a igreja em si, de modo geral, eles tinham essas instruções através do Didaquê para como deveria ser a questão moral e como deveriam analisar cada aluno, cada cristão que entrava na comunidade, como deveria andar diante de Deus. E eles tratando a respeito de líderes, porque havia muitos errantes, falsos profetas, ou profetas mesmo de Deus, e chegou um dado momento, no capítulo 11 ali, no, no verso de número 10, ele diz assim, todo profeta, ele diz, eu vou ler aqui, todo o profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Ou seja, para você distinguir um falso profeta, um profeta entre eles, ele dizia assim, olha, se não ensina a verdade, é um falso profeta. Aí depois ele dizia, todo profeta comprovado e verdadeiro que age pelo ministério da igreja, mas que não ensina a fazer como ele faz, não deverá ser julgado por você. Ele será julgado por Deus. Assim fizeram também os antigos profetas. Mas interessante o 12, que ele vai dizer, mas se alguém disser por inspiração, está sendo inspirado por Deus ali, né? Dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, ele diz aqui, não os escutem. Porém, se ele pedir para os outros, aí sim, realmente, você deve julgar a situação. Então, ninguém o julgue, porque ele pode estar pedindo para ajudar outra pessoa. Aqui você veja que a forma que eles tratavam, entendiam e demonstravam, e ainda tem outro, ainda ali no capítulo 11, e diz assim, todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica, eu falei, né? Ele é um falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro, outra coisa, não escute, e ele continua dizendo que ele será um falso profeta. Se ele passar mais de 2 dias em sua casa, ele é considerado falso profeta. Então, você observa que os discípulos, posteriormente, já tinham uma ética e uma forma de identificar esses problemas entre a igreja. A igreja passava. Eu achei interessante como você mencionou a pedra de toque, né? A pedra de Uhum, toque era uma superfície, vamos dizer assim, em que você passava sobre ela dois metais. Você passava um metal sobre ela, que é um metal conhecido, e o outro metal que você passava era com o propósito de identificar se esses metais eram iguais. Então, se a marca que esses dois metais faziam sobre essa pedra de toque fossem iguais, significavam que eles eram da mesma composição.
Então, quando foi mencionado aí o falso profeta, foi dito o seguinte, olha, qual é a referência? Palavra coerente com vida e coerente com aquilo que Deus falou. Se o que o profeta falou é coerente com o que Deus falou previamente, e se a vida dele está coerente com o que ele está falando, é um profeta. Agora, se o profeta fala uma coisa, está vivendo outra, porque tem isso também, não é só porque está falando. Tem profeta que fala a verdade, mas por trás ele tem outros propósitos, né? Ele fala a verdade para conquistar a confiança. Depois que ele conquista a confiança, aí vem o golpe depois. E já tem profeta que ele está para falar o que você quer ouvir, né? E nem sempre o que a gente quer ouvir está coerente com a palavra. Eu queria até fazer terminar isso que eu estou comentando aqui, com o que está escrito em Deuteronômio capítulo 13. Eu gosto sempre de ler esse texto quando eu estou falando sobre falso profeta. Então diz assim, Deuteronômio 13, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, Deus está falando aqui de um profeta e sonhador que tem prodígio, viu? Que tem sonho, que tem algo sobrenatural aí para apresentar. Versículo 2. E sucedeu tal sinal ou prodígio. Deus está dizendo, olha, se ele falou que ia acontecer algo, e aconteceu, mas... Versículo 2 ainda. Mas se ele falar, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Então, pode ser que ele chegue fazendo milagre, você veja experiências extraordinárias, mas se as palavras desse profeta não forem coerentes com a Bíblia Sagrada, saia daí, vá para longe, porque a palavra tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus falou, e a vida dele tem que estar coerente com a palavra também. Eram usados por Deus, a grande verdade é essa. Eram usados por Deus e hoje são inimigos de Cristo. Esses homens tocaram terror, tá? Eles não deixaram os apóstolos, os diáconos em paz, em momento algum. Não só na Nova Aliança, mas quando a gente olha lá para trás, por exemplo, Janes e Jambres, também representam um grupo seleto de profetas perversos, né? Eles representam de falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores. Esses Janes e Jambres, eles representam tudo isso. São pessoas que negociam, que se vendem, que usam, né, do que tem a qualquer preço, entram no intercâmbio, saem ali cambiando tudo, até as pessoas. Eles vendem o que não são deles. Eles são os pastores que olham para o aprisco e dizem, olha, você vale isso. E isso deve ser condenado. Paulo chorou, tá? Quando ele escreve para a igreja que está em Filipos, capítulo 3, versículo de número 18, o que nós temos lá é Paulo chorando. Ele diz, porque muitos há, ou seja, esse há aqui é do verbo haver, existem, tem, dos quais muitas vezes vos disse, e agora, ele diz, também digo, chorando, olha, o apóstolo Paulo, um homem forte e resistente, que passou por tantas coisas difíceis, complicadas, viveu momentos assim que, né, agora se vê chorando, se apresenta como aquele que chora para dizer, são inimigos da cruz de Cristo. Eles, antes, né, Paulo está dizendo, eles liberavam a palavra. Eles diziam, tome posse daquilo. Realmente Deus estava usando, agora eles são inimigos de Cristo. E este grupo, ele precisa ser reprovado, ele precisa receber um não. Há lugares que eles, por incrível que pareça, por mais triste, é difícil até de acreditar, eles continuam tendo oportunidade para dar saudação, para pregar, para testemunhar, mas eles fazem parte do grupo, repito, daqueles que têm aparência de que vivem, mas estão mortos. Isso é muito interessante, porque o irmão citou aqui o presbítero Otoniel Félix Ário. Ário morreu ali por volta de 336 a.C. Enquanto Ário não partiu, a igreja não teve paz. É isso que precisa ser pensado. Deus teve que usar Basílio Magno. Eu estou olhando aqui para a história da igreja. Deus teve que usar Basílio Magno. Deus levantou Basílio ali para combater Ário.
sabe? E quando a gente olha para a história da igreja ainda, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, uma literatura que anda junto ali com a Bíblia, não tem o mesmo peso, mas para conhecimento histórico, a gente lembra de Cerinto. Ário não era alguém distante, como eu disse, que estava ao lado, ele estava no meio. Veja, a gente fala o perigo mora ao lado, só que aqui nós estamos falando de um grupo que traz o perigo para o meio. Ário, o arianismo. O professor pode pesquisar aí, jogar no Google, aproveitar o material que tem em casa aí, fonte histórica, para estudar, de fato, o mal que trouxe o Ário para o meio da igreja, para o seio da igreja. Cerinto, então, um judeu, e através do gnosticismo ele vem ali, João, Deus levanta, a história da igreja mostra isso, João para combater as suas ideologias, os seus interesses, o que ele acreditava, e não ficou só nisso, teve muitos outros homens aí, mulheres que vieram, que estavam no nosso meio, como iniciamos aqui a aula falando, defendiam o mesmo evangelho, pertenciam ali, olhávamos para o lado, eles estavam atrás do saco, na trincheira, combatendo o inimigo, o perigo que via contra a igreja. Então, ou seja, assim, a gente precisa lembrar dessas palavras de Paulo, quando escreve aqui em Filipenses capítulo 3, versículo de número 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, ou seja, eu repito, tudo que eu falei eu repito. Agora eu repito chorando para vocês. Em outras palavras, vocês abram os olhos, porque eu estou partindo. Daqui a pouco, olha, eu não estarei mais no meio de vocês, mas, em outras palavras, é isso que eu vejo aqui nas entrelinhas. Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês. E muitas vezes, esses que dão a vida pelas ovelhas, esses que são verdadeiros, não recebem tanta atenção, amor, respeito, tá? Não há cortesia, muitas vezes, para com eles, não há uma recepção positiva, não são tratados com tamanha honra como deveria ser. Ao contrário, as pessoas olham para esses falsos profetas e vão lá, correm para as fileiras, simplesmente querem que eles estendam as mãos e toquem, coloquem um óleo um pouquinho de óleo na cabeça, na ponta da orelha, no queixo, no braço que dói, e por aí vai. Então, ou seja, quando vai ver, está todo mundo ali, foi engodado, foi conduzido por esse evento de doutrina. É verdade. E vai contaminando o resto do corpo. E é perigoso, né, irmão? Perigoso. Perigoso. Você falou isso aí, eu acho interessante, porque eu lembrei que nós estávamos falando, estudar, buscar conhecimento sobre a história da igreja. Aí é importante o professor ter em casa um livro do pastor Ezequiel Soares, Manual de Apologética Cristã. Esse livro é essencial para todo professor da escola dominical. Ele vai tratar de todas as heresias e religiões falsas. Ele trata a respeito dessas questões aí, a respeito de quem seria esse Ário, né? Um porquê Ário aparece na história e como foi combatido, né? Isso é importante. E também lembrando que nós temos uma declaração de fé. Por que estou citando isso? Porque aqui a gente tem que conhecer como é que eu vou saber o que é falso e o que é verdadeiro. Como eu descobrirei o que é correto e o que é falso? Ou seja, nós temos uma declaração, nós temos a forma de acreditar, vamos dizer assim, certo? E ali, em forma como cremos num Deus subsistente, eternamente, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, somos trinitários, diferente de Ário, né? Que negava a divindade de Cristo, Cristo era um ser criado para ele, ou seja, e hoje temos várias seitas e heresias, e como é que eu vou descobrir o que é correto? Como vou descobrir quem é que está com a verdade, se eu não conhecer a verdade? O trabalho traz essa situação. A igreja primitiva, ali depois da igreja primitiva, eles criaram esse manual chamado de Didaquê, e eu concluo aqui citando mais um, que como era que se descobria realmente, era uma forma de proteção, vamos dizer assim, como é que se descobria? Ainda ali no 11, no ponto 5, ele vai dizer a forma de descobrir que realmente a pessoa poderia ser um falso profeta. Ele cita que se ele não deve ficar na sua casa, não deve ficar mais que um dia em sua casa. Ou, se necessário, mais um outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. A questão era assim, era sim, não. Lá não tinha, o pessoal lá não tinha conversa, não. 3 dias na casa é falso profeta, manda embora. Ou seja, porque sabia que havia aproveitadores da escritura, né? Então, irmãos, nós vamos entrando aqui já para o tópico de número 2. Já entramos um pouquinho, né? Porque estamos falando aqui a respeito de convivendo com esses
com o mercenário, né? Esse tipo de gente são mercenários. Então, estamos falando já sobre isso a ponto. E, professor Francisco, o que temos a acrescentar mais aí aqui nesse ponto 3 agora? Convivendo com o mercenário. Convivendo com o mercenário. É exatamente isso que a gente precisa trazer para a sala de aula. A gente não está falando de alguém, mais uma vez a gente traz aqui essa fala de alguém distante, né? Em outros momentos falávamos do perigo que mora ao lado. Nós estamos falando de um perigo que está aqui, no meio da gente. Então, convivendo com o mercenário, é exatamente isso. E conviver com o mercenário, a gente precisa sempre trazer isso para a gente, é conviver com aquele que você não pode confiar. Conviver com o mercenário é saber que ele vai, assim que tiver oportunidade, te passar para trás, né? E passar para trás, entenda como se tiver que dar um fim em você, ele vai dar. Porque ele é um mercenário, ele está ali para entrar sem pedir licença, né? A gente sabe disso, que o que serve a Deus, aquele que é um pastor verdadeiro, ele segue o exemplo de Jesus Cristo. Ele bate na porta e diz, olha, você aceita uma palavra? Eu tenho uma palavra de Deus para você. O mercenário, não. Ele chega, traz as nuances, traz um enredo, uma ficção por trás, ele observa se há uma necessidade, o problema que está ali, ele diz, eu tenho uma solução. Ele é mentiroso, porque ele não tem a solução. Solução para resolver, de fato, mudar a situação, só está em Jesus. E interessante, porque há umas consequências aí, tanto no campo interno como no campo externo, há umas consequências. E as pessoas que não olham, né, para as Escrituras Sagradas não saberão diferenciar quem é o verdadeiro e quem é o falso, quem é o mercenário e quem é aquele que de fato está ali legitimamente representando Deus, né? Esses mercenários são os inimigos, como Pedro disse, inimigos da igreja. Aqui na lição, inimigos íntimos. Eles são os inimigos íntimos e eles vão trazendo, né? A sua fala é sempre com o intuito de arrebanhar pessoas. Por isso que muitos terminam seguindo eles, pensando que estão fazendo a verdade, que estão fazendo o correto, o certo. Mas, na verdade, eles estão sendo ali iludidos. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o sofrimento. É o sofrimento. Só que, uma vez que a gente percebe o sofrimento desse povo que segue esses falsos mestres, a gente percebe porque a gente tem a Bíblia com a gente. Nós temos a palavra do Senhor. Eles não percebem a pena, o peso, o fardo, o quanto está sendo difícil para eles viver aquela vida. Tem gente que chega a cansar depois que sai de um lugar desse, de uma seita dessa, de perto de um líder, um falso líder religioso, eles não querem saber mais de fé. Qualquer fé que seja, eles querem distância, porque eles saem tão esgotados, tiraram tudo que eles tinham, a gordura, a pele, você está entendendo? A lã, eles saem ali saturados, entende? Desidratados espiritualmente, levem isso para o mundo espiritual. Espiritualmente falando, isso é muito desgastante. Então, a primeira, aqui, muitos seguirão a linha A, né? Ele fala aqui, a primeira é o sofrimento que acontecerá no seio da própria congregação. Muita gente que segue esse mercenário, que convive com ele, percebe exatamente isso, essa falta de paz, o sofrimento, o desgaste. Aqueles que abandonaram a verdadeira doutrina e agora estão seguindo a falsa doutrina, eles estão se desgastando. Alguns, né, demoram até largar essa fé, esse líder, mas uma hora ele percebe, não está dando mais, já tirou tudo o que eu tinha. Isso tudo foi enganado, porque foi enganado, não está dando mais, eu não tenho mais como nem trazer para dentro de casa o pão de cada dia. Eles percebem, não tenho mais o que oferecer, e no que vai, né? Com isso, não tem mais o que oferecer, vai sendo deixado de lado. Então, ou seja, além disso, o desgaste por esse campo aí, tem também o cansaço teológico, né? Através dos ensinos implantados ali por Satanás, né? Repetido por essas pessoas que são mercenárias, as pessoas vão desgastando também espiritualmente, além do lado financeiro, do lado físico, não quer viver mais, não quer vida com Deus, etc. e tal. Então, esse grupo, o apóstolo Pedro vai adjetivar eles como inimigos
E o que eles fazem encobertamente ali, o que eles estão trazendo, Pedro diz, né, o comentarista traz aqui, que Pedro profetiza que essas heresias desses homens não vem assim fácil de se vi e vou dizer que é aquilo. Isso. Não, é uma coisa encoberta. São dissoluções, ele diz, né? Segunda Pedro 2:2. Essa fala desses falsos líderes, desses mercenários, é uma fala bonita, eles são polidos com as palavras. E demais assim, professor. Só uma coisinha aqui, o versículo 3. E por avareza eles farão de vós negócio. Ou seja, negócios. Utilizar o povo como negócio próprio. Como é que eles tratam as ovelhas que eles têm? Como um instrumento, como um elemento de troca, como aquilo que eu tenho. E se tiver que conquistar mais usando aquilo que eu tenho, as minhas ovelhas, eu vou usá-las. Então, Pedro profetiza que essas heresias, esses ensinamentos, essas doutrinas falsas, elas surgem encobertamente. Em outras palavras, aqui, quem as seguir pensará que está agradando a Deus, é o que eu falei. E às vezes você vê ali aquelas pessoas, né, sendo manobradas e a gente não percebe que elas estão ali pensando que estão fazendo a verdade. Cabe a gente aqui, a nós, pedimos a Deus, né, uma preparação, uma capacitação para, com ousadia, com sabedoria, com muito cuidado, e essas pessoas que já estão desgastadas. Porque, olha, você tirar uma pessoa, né, de um lugar desse é muito difícil. Tá? Essas pessoas, elas estão escandalizando a fé e não sabem, elas estão escandalizando o evangelho e não sabem, elas estão distantes, divorciadas, né? Elas estão sem aliança com Deus e não sabem, entende? E isso vai cada vez mais tornando maligno, elas né? não entendi. Sendo usada pelo diabo. Sendo usada pelo diabo e a mente cauterizada, e vai dando a elas um coração petrificado. Então, essas pessoas vão, né, seguindo, achando que estão servindo a Deus, alguns líderes aí por vaidade, tá? Por vontade de querer ser o que não conseguiu ser naquela igreja séria, abriram a igreja e agora eles saem enganando as pessoas pelo mundo aí e a gente percebe, sem nenhuma característica de cristão, nada parecido com o Senhor, entende? São usa apenas a fé, né? Oi? Usa apenas a fé. Usa apenas a fé. Mas essas pessoas, repito, são inimigos íntimos. São pessoas que estão no nosso meio. Aos pouquinhos elas vão mostrando quem elas são, né? E a gente que pega a palavra de Deus, a verdadeira palavra, muitas vezes a gente perde pessoas para esses mercenários. Porque eles trazem, em contrapartida, um evangelho light. Eles começam com a fala onde promete liberdade. Aí Paulo, eu lembrei aqui, inclusive até separei aqui para o professor ele usar em sala, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo encontrou esse grupo também. Viu, identificou perto dele, ele falou, olha, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Ok? Acrescento eu, tá? O ok. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aqui uns aos outros pelo amor. Então, ou seja, não é porque vocês foram chamados para ser livres que vocês vão andar de qualquer jeito. Então, se hoje você prega essa palavra aqui, ó, que é bíblica, o que acontece? As pessoas, elas querem o quê? Fazer tatuagem. Elas querem andar, levar a vida ali banhada à vaidade. Entende? Não existe um controle. Não, eu ando como eu quero, sabe? Meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Então, ou seja, é isso que nós encontramos por aí. Sabe? É algo bem parecido mesmo com aquilo que foi ensinado desde lá de trás pela a fala da antiga serpente, sabe? De querer levar o homem ao conhecimento de tudo, porque, dizia ela, você vai ser igual a ele, igual a Deus, por isso que ele não quer que você coma, prova desse fruto, né? Porque você vai ser sabedor. E foi com esse assunto, foi com essa falácia que ela foi enganando ali o povo, que ela foi enganando Adão, enganando Eva, que enganou Adão, e chegamos aí ao evento da queda e a humanidade está como está. Mas ainda bem que Deus é bom. Graças a Deus. Todo aí triste, dessa realidade caótica, certo? Por causa de muitos interesses, por causa do amor ao dinheiro, por exemplo, né? Como disse o senhor, há aí pessoas, segundo Pedro,
2, 3, aí pessoas fazendo negócio. Negócio com a fé. Negócio com a fé das pessoas. Isso é triste. Um falso profeta, irmão Francisco, ele nunca vai apoiar um estudo sério da palavra de Deus. É verdade. Agora o senhor falou tudo. Sempre ele vai recorrer a uma interpretação pessoal para benefício próprio, né? De alguma forma, ele vai querer, e é como um mercenário, né? Ele sempre vai querer um resultado lucrativo para ele, né? Pois é. Enquanto a igreja se afasta da palavra de Deus, enquanto a igreja se afasta, eu queria até terminar devido ao tempo, o meu comentário da seguinte forma: se você quiser estar preparado para enfrentar um falso profeta, esteja próximo da palavra de Deus e do Deus da palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. E aí essa recomendação da própria Bíblia: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Aí ela reforça: Isso. antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Uma pessoa que ama a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que deseja viver a palavra de Deus, quando chegar às doutrinas, ele vai dizer: isso aí não está coerente com a palavra. E ele vai negar. Pessoa que fala e não vive, não está coerente com a palavra. Muito milagre, pouca Bíblia, pouca palavra, não está coerente com a palavra, né? Então, se você quiser, Verdade. não tem uma receita de bolo fora da palavra. A proteção da igreja está na palavra de Deus. Ela que É lembra. como você disse aí, justamente o tópico 4 que você entrou já, né? Sobre começando bem e terminando mal. Ou seja, Começando bem, terminando começa mal. aparentemente muito bem, lá vai, e termina mal porque se distancia do que seria realmente o evangelho. Então, de volta à escritura, né? De volta à escritura. Ah, irmãos, estamos aqui já chegando no final, né? Nosso tempo já esgotou-se. Agradecido a Deus. Tinha muita coisa ainda para falar, mas realmente a gente sabe que o tempo aqui já foi embora. Inclusive já está muito avançado, né? Mas é porque quando falamos desses assuntos, são assuntos tão ricos que realmente o professor lá na sala é o momento justamente de discutir com o aluno e lembrar e fazer com que ele pense, porque uma das dicas da lição aqui, dessa lição, lá em Conheça Seus Alunos, é justamente essa: o professor estimula alunos, ele tem uma boa oratória, saiba falar, saiba se expressar, conheça para argumentar, contra-argumentar, porque o mundo que vivemos hoje é um mundo difícil, é um mundo em que os filhos das trevas estão cada vez mais sendo preparados. E nós, como filhos da luz, devemos também ter, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, para responder a todo aquele que pedir a razão de nossa fé. Então, estamos aqui gratos a Deus, professor Francisco, mais uma vez, professor Moab. Nós queremos agradecer a cada um de vocês, né? E, como sempre dizemos, vamos dar graça a Deus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, professor Francisco. A paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Moab.